Voltamos aqui ao Em Revista e eu deixei perguntas no ar ao Dr. Walter. Afinal de contas, desde 45 com Hitler, ou antecedendo a isso com outros governantes, foi algo a ver com a Operação Storm? Algumas ações que hoje são parte da Operação Storm já foi tentado se aplicar no mundo no início do século XX, até que antecedia a passagem de 39 a 45 do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. No início do século XX, alguns banqueiros se opunham ao sistema financeiro da época, as questões que acabaram culminando com a crise de 29, a queda da Bolsa de Nova York, tudo isso já havia um movimento, isso em caráter da economia, né, com o advento, né, da passagem aí de 39 a 45 do nazismo, houve, de forma, obviamente, arbitrária, ditatorial e ameaçadora no mundo, né, uma tentativa também de se implantar algo que saneasse na mentalidade dele, né, da pessoa que está sendo citada, né, e algumas mudanças. Então, isso veio se procurando, né, algum tipo de saneamento, seja na economia, depois com essa política às avessas, que a gente pode chamar, né, da Segunda Guerra. Então, isso já foi algo que se tentou modificar o mundo, né, aprimorar o mundo, mas o que a gente chama, ou que a gente conhece de governos de capa preta, né, conseguiram, isso não é conspiração, isso não é teoria, né, isso são fatos, conseguiram manter o status quo da forma que a gente conhece até hoje. E hoje, né, nos dias de hoje, a Operação Storm vem consolidar muitas dessas ações que ficaram perdidas no século XX, foram desviadas, foram, né, corrompidas, vamos chamar assim, e hoje, efetivamente, a gente está vendo esse resultado. Até porque o abuso contra o ser humano no mundo é uma coisa que chegou a níveis sem precedentes. E esse abuso tinha que ser banido, tinha que ser eliminado, porque nós trabalhamos, né, aí é uma parte metafísica, não é a parte física, com energia, vibração, né, e sincronicidade. E Nikola Tesla, lá com a ciência, né, já explicava, né, e que se o padrão vibracional do planeta, nesse sentido, não modificasse, não se modificasse, nós não teríamos condição de sobreviver aqui, sob o ponto de vista como seres humanos. Então, essa Operação Storm abraça toda esse trabalho, né, essa necessidade dessa mudança e esse saneamento, que nada mais é que um saneamento dos poderes do mundo, dos líderes e tudo mais. Aproveitando, né, os comentários dos nossos convidados aqui também, que são riquíssimos, né, sobre as questões conspiratórias, as questões fake em relação a esse assunto, o que a gente tem constatado também, que qualquer manifestação que passe por uma rede social, na internet, seja onde for, em que mostre, né, uma liderança mundial com alguns comentários a respeito dela, pessoalmente, isso não tem procedência nenhuma. Né? Isso é a primeira sinalização que a gente percebe, mesmo que essas pessoas lá na frente apareçam na lista, né, de algum tipo de ação da Operação Storm. Então, eu convido a todos a terem cuidado com esse tipo de mensagem, né, porque justamente são mensagens que a gente também precisa filtrar, a gente também precisa estudar com muito cuidado, né? Então, fujam disso, né? Se pegar qualquer figura de liderança mundial ainda que se estabelece, ainda que está em ação, né, e se coloca lá comentários, porque é isso, que é aquilo, tem muito, ou totalmente falsidade nisso, né? Por quê? Porque a coisa pode ser muito pior, pode ser muito mais grave, né? Mas que isso é só o efeito que os nossos convidados estão comentando com bastante sabedoria, né? Precisa ter cuidado e não desviar o foco, né? Porque levar a um conhecimento desvirtuado da realidade, né, é sempre aquela ferramenta. Vamos distrair a massa, né, para ela não perceber, né, Mas, doutor a Walter, realidade dos fatos, a realidade do que está acontecendo. Dr. Walter, mas Essas... quem é que operaciona? Quem é que faz? É um grupo de pessoas? É uma liderança?
quem é efetivamente que está, digamos, à frente desse saneamento, conforme o senhor diz? Então, como nós, ao longo de todos esses anos, ao longo de todo o século XX, enquanto, né, tivemos contato com sistemas de comunicação, identificação de imagem, identificação de presenças, e aí os nossos colegas aqui, especialistas no assunto, extraterrestres e tudo mais, o que acontece hoje? Existe um contato muito mais estreito com duas civilizações principais que atuam não num sentido de promover um resgate planetário. Isso eles são muito claros, que eles não vêm resgatar ninguém, não vêm encostar aqui nave como se fosse um ônibus para levar ninguém passear, nem fazer exibicionismo interplanetário, não. Eles têm a finalidade de nos assistir neste processo, e são essas duas civilizações. Quem estuda o assunto sobre extraterrestres, as duas principais são centenas que estão se aproximando da nossa realidade, da nossa consciência, mas essas duas principais, que são os arcturianos e os pleiadianos, então essas duas civilizações, elas têm uma ação direta e uma interferência direta nesse processo mundial, que não seria feito por nenhum governo isoladamente, porque se fosse dessa forma, nós estaríamos em guerra. E a última coisa que a gente poderia fazer hoje, em termos de humanidade, para a gente ser uma civilização viável, era deflagrar uma guerra mundial. Então, toda essa operação mundial, toda essa mobilização não tem como ser feita se não tiver, né, uma ação de uma inteligência ainda mais consciente do que a nossa, não digo nem superior à nossa. A nossa diferença de inteligência para o universo é uma questão eminentemente consciencial, de despertar, né? Nós somos tão quanto inteligentes quanto N seres do universo, só que nós não temos ainda o despertar suficiente. E esses que estão despertos, que estão mais conscientes de tudo isso, participam nos assistindo, né? Não é nos resgatando ou trazendo aqui alguma coisa que vai passar a nos liderar. Isso precisa ficar bem claro também. Então, aqueles que esperam, né, a salvação dessa forma também não esperem, porque o trabalho é nosso. O trabalho é nosso, o livre-arbítrio existe, as decisões são nossas, só que está sendo utilizado grupos no mundo que têm ação conjunta, né, pode se chamar assim, e que colaboram e cooperam com essa tal da Operação Storm. Porque se ela também não for feita nos cuidados que estão sendo tomados, você pode deflagrar revoluções locais ou guerras, e isso é totalmente descabível no momento para nós, em termos existenciais, obviamente. Mas isso estaria num mundo paralelo, no multiverso tão comentado hoje, né? Ou isso estaria num plano espiritual diferente? Na física quântica, o que a gente chama, né, a realidade da física quântica? O universo de múltiplas possibilidades. Dentro do universo de múltiplas possibilidades, uma delas é em que, a partir do momento que você tem um padrão vibracional diferente da sua realidade, você não passa a não enxergar ele. E é mais ou menos o que acontece ainda num futuro próximo. Isso vai se modificar, né? Isso vai se modificar, nós vamos passar a ter consciência disso, mas é um padrão vibracional que nós não percebemos. Nós olhamos para o céu e identificamos algumas naves, algumas presenças, alguns avistamentos, e eles mesmos relatam que eles têm intenção de fazer isso, né, de se apresentar, se mostrar, né, mas isso paulatinamente, gradativamente, porque a quantidade de presença deles é enorme no nosso sistema solar. Só que nós ainda não temos o padrão vibracional desperto para vê-los fisicamente, que pensa-se não, tem-se essa informação que num futuro breve nós vamos passar a ter, todos nós, não só aqueles que pesquisam, que buscam, ou que têm a crença ou não, né? Porque isso não é uma questão de crença, também é realidade, né? Então, a partir disso, que a gente ainda não tem
esse contato direto, e é tão polêmico, né? É tão difícil falar sobre isso sem ser questionado ou se pedir fontes, né? De onde se tira isso e tudo mais. Então, mas eu peço um pouco de paciência, né? Para quem nos ouve, para todos que estão atrás dessas informações, atrás desses conhecimentos, que tão logo aí a gente tem, até num tempo que eu mesmo, como pesquisador, nunca pensei que eu ia presenciar, mas tudo indica que em breve nós vamos saber mais de quem está atuando dessa forma e quem está tão próximo da gente aí fazendo esse trabalho conjunto. Olha, eu, infelizmente, hoje corro contra o tempo porque tivemos um pequeno problema técnico no início, o que atrasou o nosso horário de estúdio. Mas a gente sempre continua nosso debate na live, né? Porém, eu vou pedir para que cada um dos nossos aqui debatedores, que eu nem vou chamar de debate, né? Porque, na verdade, estamos aqui aprendendo com vocês e conhecendo o conhecimento de cada um, que diverge em vários pontos, né? Mas eu vou pedir apenas 1 minuto de consideração de cada um e a gente segue na live discutindo. O canal está aqui, ó, IV Sobral TV. Se inscrevam no canal que a gente tem sorteado os prêmios. Para todos os telespectadores, temos sorteado coisas muito legais, porque hoje o Edson me prometeu que vai sortear 2 revistas também na live. Na live, então, eu tenho feito isso com meus convidados. O Silvio também vai sortear um trono do século XVI. Mentira, Silvio, não vou te colocar nessa situação, não. Então, olha, 1 minuto para cada um. E a gente segue na live o nosso debate. Jefferson, começando por ti. A gente vai seguir esse papo na live, então eu queria aqui realmente agradecer o convite, uma honra participar. Eu, como jornalista, né, que lida com o insólito já há mais de 20 anos aí, eu tenho uma visão muito cartesiana do que o Walter está nos colocando aqui. Eu vejo assim, dificuldades práticas em implementar uma operação dessa de caráter mundial, do ponto de vista de coordenar, porque a gente conhece como é que funcionam os mecanismos do Estado aí, né? Quem é que vai liderar isso? Quem é que vai coordenar? Esse aspecto metafísico que pode ser uma saída para que essas civilizações estivessem influenciando os seres humanos, elas têm um limite do físico aqui, efetivo, para onde tem que acontecer a operação. Então, assim, eu acho que é uma operação bastante complexa para o que a gente tem de possibilidades de integração aí dos governos, das lideranças. Eu vejo uma série de dificuldades práticas para isso se implementar. Mas a gente continua esse papo na live. A gente já continua, daqui a pouquinho, já está terminando, a gente já segue aqui na internet. E agora, Edson Boaventura. Então, é um assunto bem polêmico, mas a teoria das conspirações existe inclusive na ufologia isso daí. No meu canal lá, Enigmas e Mistérios, eu publiquei um vídeo recentemente mostrando o envolvimento de presidentes com o fenômeno OVNI. Só que dentro do fenômeno OVNI a gente tem também o problema das fakes. Então, esse mês agora apareceu isso aqui em Santa Catarina, que são os crop circles. Só que se você der uma olhada nesse negócio aqui, você vai ver que parece que as pessoas tinham mal de Parkinson. Então, com certeza é um fake. Tá? E outra coisa que apareceu também e que prejudica a ufologia brasileira foi um cidadão aí em Santa Catarina, em Bagé, que ele viu um objeto e tirou a foto. Só que aí eu estava dando uma olhada nessa fotografia, eu lembrei de um outro objeto que é um desenho, e aí depois sobrepondo as 2 imagens no Photoshop eu identifiquei que é um outro fake, ou seja, as pessoas ficam perdendo tempo aí de fazer fakes e só prejudicando a ufologia séria. Atrapalha o trabalho, então, né? Isso é teoria da conspiração ufológica, né? Então, o assunto da teoria, ela é muito interessante. Eu acho que a gente tem que continuar debatendo, eu queria que você mostrasse aí. Depois com detalhes agora na nossa live. Seu minuto terminou. Isso, na live. E, Silvio, vamos lá, encerrando contigo.
Ok. Gostaria de agradecer, Vê, pela oportunidade de estar aqui novamente e dizer que nós estamos vivendo um momento muito, muito preocupante na história, né, principalmente na história do Verdade Oculta, onde a gente pede para o pessoal sair da Matrix, né, o pessoal escolher sua pílula, né, porque tem gente que acredita tanto na Matrix que é capaz de morrer por ela. Então, é o momento certo de você avaliar quem é que está manipulando quem, o que é verdade, o que é fantasia. Então, nós estamos vivendo um momento de decisão, de sair da Matrix. Então, aguardo vocês aí na live. Muito obrigado. Uma palhinha. Jefferson, Edson e Walter. Uma palhinha, rapidinho aí, 30 segundos de palhinha. Olá, há quanto tempo não sinto teu olhar. Olha, aplausos aí para Silvio de Freitas. E a gente encerra com essa teoria da conspiração maravilhosa, musical, assinada por Paulo Coelho, cantada por Raul Seixas, que é Eu Nasci há 10 mil anos atrás, baseada no Gita, né? Então, vamos encerrar o programa e a gente já segue aqui na live. Todas as minhas redes sociais é EV Sobral TV, @EV Sobral TV. E no YouTube, que a gente vai estar lá agora, EV Sobral TV. E caso você não tenha Instagram, você poderá acompanhar já daqui a pouco pelo nosso canal do YouTube.